Os dias seguintes passaram como vento forte, daqueles que empurram, desafiam, moldam. Cada manhã eu acordava com a mesma mistura de ansiedade e esperança, como se estivesse vivendo entre o ainda não e o quase lá. Mas pela primeira vez eu estava disposta a caminhar nesse espaço com Deus, e isso mudava tudo. O handebol era o esporte do meu coração. Depois do treino intenso daquela segunda-feira, algo em mim realmente tinha se transformado. Não era uma revolução completa, não era uma cura instantânea. Era mais sutil, menos como se uma chama pequena tivesse sido reacendida. Fraca, mas viva. Tremendo, mas queimando. E foi com essa chama que entrei no ginásio na terça-feira. Quando atravessei a porta de vidro, senti novamente aquele cheiro de madeira e esforço. Mas dessa vez, havia algo diferente. Talvez fosse eu, talvez fosse minha disposição de olhar para cada desafio como uma parte do processo e não como um obstáculo impossível. Ao entrar na quadra, Herrera me observou de longe. Eu percebi o canto discreto de seu sorriso, o tipo de sorriso que só alguém que já viu muitos atletas caírem e se levantarem poderia ter, um sorriso que dizia: "Vamos ver até onde você vai hoje." Ele chamou todo mundo para o centro da quadra e, antes de começarmos o aquecimento, disse algo que ficou gravado em mim. Grandes jogadores não se revelam no dia da vitória. Eles se revelam nos dias em que tudo está contra eles. Aquilo bateu forte no meu peito. Eu sabia que ele estava falando com um time inteiro menos. Mas senti, como sempre, que as palavras eram para mim. Começamos o treino com uma intensidade diferente. Parecia que Herrera queria levar todo mundo ao limite. Mas meu limite não era mais o mesmo. Havia uma força nova, uma determinação silenciosa que eu sentia crescer dentro de mim como uma raiz firme. A cada salto, a cada passe, a cada arremesso, eu repetia dentro de mim: "O Senhor é minha força. O Senhor é minha força." E, a cada repetição, minha alma parecia se alinhar um pouco mais. No meio do treino, tivemos uma série de jogadas defensivas. Eu sempre fui boa nisso, mas naquele dia eu estava mais rápida, mais consciente, mais conectada. Herrera percebeu. "Muito bem," ele gritou. "Agora eu quero ver isso com pressão máxima." E ele colocou duas das jogadoras mais experientes para me marcar. Pensei que fosse desmoronar, mas ali, naquele instante, uma voz interna, não minha, mas muito mais profunda, menos sussurrou: "Eu te sustento com minha mão direita fiel." Isaías 4:1 e 10, eu respirei fundo. Segurei a bola e avancei. Não era apenas um movimento físico, era uma declaração espiritual. Eu me movia como alguém que estava aprendendo a confiar, a se entregar, a deixar Deus conduzir, e pela primeira vez, senti o jogo fluir através de mim, em vez de contra mim. Passei pelas duas marcadoras, deixei a bola correr pela ponta dos dedos e finalizei com um arremesso firme, limpo, cheio de propósito. Ponto. O ginásio ficou em silêncio por um segundo e logo depois explodiu em aplausos. Não porque era um ponto extraordinário, mas porque todos sabiam pelo que eu estava lutando. E todos viram, menos todos, que algo tinha mudado. Mas o treino estava longe de terminar. Quando já estávamos entrando na parte final, Herrera chamou um dos auxiliares para manter o time ocupado e me chamou para o lado. Seu olhar era sério, mas havia um brilho de orgulho nele. "Você sabe o que aconteceu hoje?" ele perguntou. Eu respirei, tentando conter o coração acelerado. "Eu consegui?" Ele balançou a cabeça. "Não. Você confiou." Essas palavras derrubaram todas as paredes dentro de mim. "O que te derrubou não foi a queda." Menos, continuou ele, "foi a dúvida que veio depois. Mas hoje você lutou contra a dúvida. Hoje você decidiu acreditar no que Deus colocou dentro de você, não no que a sua insegurança grita." Meu corpo inteiro ficou arrepiado. "Posso te dizer uma coisa?" ele disse baixinho. "O talento todo mundo vê, mas a força real, só Deus vê primeiro." Eu engoli seco. Aquilo me atravessou como verdade pura. E então ele completou: "Continue assim, porque o que você fez hoje é maior do que qualquer vitória no placar." Quando o treino acabou, sentei novamente nas arquibancadas. Mas dessa vez, o cansaço tinha outro sabor. Não era o peso do esforço, era a leveza de ter dado tudo de mim, menos e mais um pouco. Eu fechei os olhos,
ainda segurando a garrafa de água, e falei com Deus em silêncio. Senhor, obrigada, eu sei que ainda tem muito pela frente, mas obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me mostrar que a vitória começa aqui dentro, na alma, onde só tu podes ver. E eu senti profundamente que ele me ouvia. Nos dias seguintes, continuei treinando com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Alguns dias foram mais difíceis, outros mais leves. Em alguns momentos, a dúvida voltava. Em outros, a confiança tomava conta de tudo. Mas pela primeira vez, eu sentia clareza sobre uma coisa essencial. Deus não estava me preparando para um jogo. Estava me preparando para um propósito. Deus não queria apenas que eu vencesse partidas. Ele queria que eu vencesse batalhas internas, que eu crescesse, que eu amadurecesse, que eu entendesse que a força verdadeira não nasce do corpo, nem da mente, nem da técnica. Nasce dele. E quando isso se torna uma verdade dentro de alguém menos, nada pode impedir o que vem depois. Por isso, naquela semana, mesmo antes do próximo jogo chegar, algo já estava acontecendo. Uma vitória estava nascendo dentro de mim. Uma vitória sem plateia, sem torcida, sem holofotes. Uma vitória entre eu e Deus. E seria essa vitória menos silenciosa, mas poderosa menos, que mudaria tudo o que viria a seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se gostou, considere se inscrever no canal.